Bom, vamos lá. Mais uma semaninha aí juntos. Boa noite a todos. Vamos seguindo com a nossa trajetória, né? Mais uma semana aí na nossa ilustre quarentena, na nossa adaptação aí às nossas aulas virtuais. Bom, tive alguns retornos de alguns alunos que me pediram para que pudesse desenvolver um pouco mais exercícios, quantidade e profundidade também, né? Profundidade que eu digo na análise dos exercícios. Então, sendo assim, decidi então fazer uma aula só de exercícios, tá? Agora, que vai estar disponível hoje. Aí a aula 6, que seria a aula que estava programada para ser dessa semana, a aula 6.1, ela vai ser gravada, acho que até quarta-feira ela está disponível para vocês, tá? Bom, escopo da aula, resolução dos exercícios. Tópicos importantes, fundamental, tabela de ângulos notáveis, a nossa tabelinha de ângulos básicos. São esses os valores de seno, de cosseno, de tangente que a gente tem que saber de cabeça. Não adianta vai ter muitos exercícios que se for chegar no exercício que não é de expressão, desenvolver expressão literal, vai chegar num número. Se vai chegar a tua expressão num número, provavelmente vai usar isso aqui, tá? De alguma forma. Mas há ângulos que a gente conhece, que a gente consegue calcular, tá? Que são esses aí. Então, seguindo aí, eu escolhi 4 exercícios, acho que representam bem a análise. Vamos lá, o primeiro deles é isso aqui. É o exercício 5.10. Que é o quê? Seno M igual 2 seno de A menos cosseno de A vezes seno de 2A. E dado que seno de A é 0,2, o valor de M é. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é analisar os dados que foram dados pra gente. Tá? O que a gente tem? O dado do problema que foi fornecido pra gente se refere ao ângulo A. Não tem nenhum dado do problema que traz o ângulo 2A pra gente. Ou seja, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que converter a expressão que possui o 2A, ou seja, esse seno de 2A aqui, como uma função do ângulo A. Como que essa conversão ocorre? Bom, a gente já viu. Essa conversão está aqui. É a fórmula do arco duplo. Seno de um arco duplo, o que é? 2 vezes o seno vezes o cosseno. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos aplicar essa expressão no problema. Ou seja, o que eu vou ter? 2 seno de A menos cosseno de A vezes esse negócio aqui. 2 vezes seno de A vezes cosseno de A. M igual. Cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado. Então vai ficar cosseno ao quadrado, 2 seno. E aqui, 2 seno que vai repetir. Então vai ficar 2 seno de A menos 2 seno de A vezes cosseno ao quadrado de A. O que está em comum aqui? O 2 e o seno de A. Vem para fora. E o que está dentro? 1 menos cosseno ao quadrado de A. Isso é o que vai ficar dentro do parênteses. Por quê? 2 seno de A divididos por 2 seno de A, 1. Vou usar esse K, o que sobrou? Cosseno ao quadrado, com 1 menos. E aqui vai sobrar 1. Tá? Então vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de A. Esse negócio aqui me é familiar. Me é familiar, já vi. Vi aonde? Aqui na relação fundamental da trigonometria. Que é o quê? Essa relação tem que estar tatuada pra gente. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Vamos lá. Vou passar o cosseno ao quadrado para o outro lado. O que eu vou ter? 1 menos cosseno ao quadrado é igual a mesma coisa que seno ao quadrado de A. Vou substituir na expressão aqui, 1 menos cosseno ao quadrado por seno ao quadrado. Substituir ali na expressão. Seno vezes seno ao quadrado dá seno ao cubo. Então, m igual a 2 seno ao cubo de A.
Como a gente sabe que o seno de A é 0,2, ou, se você preferir, 2 vezes 10 a menos 1, como que chegamos nesse valor? 2 vezes 10 a menos 1. Presta atenção. Notação científica. Eu preciso ter na frente um número entre 1 a 10. Então, para o 0,2 virar um número entre 1 a 10, ela tem que virar um 2. Ou seja, caminhar vírgula uma casa para a direita. Então vamos lá. Caminhou para a vírgula uma casa, virou 2. Beleza. Vezes 10, esse é o padrão. Caminhou para a direita? Menos. Expoente negativo. Quantas casas? Caminhou daqui para cá. Caminhou uma casa. 1. E assim faz. Então fica 2 vezes 10 a menos 1. Substituindo esse valor na expressão m, o que eu tenho? 2 vezes 0,2 ao cubo. Ou 2 vezes, entre parênteses, 2 vezes 10 a menos 1 ao cubo. Quando a gente tem dois números ao cubo, é a mesma coisa que cada um ao cubo. 2 ao cubo vezes 10 a menos 3. Por quê? Menos 1 vezes 3, menos 3. Calculando agora. 2 ao cubo, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 10 é menos 3. Notação científica, um número entre 1 a 10. Então a vírgula tem que caminhar para a esquerda. Uma casa. Caminhou para a esquerda, o expoente é positivo. Vai somar 1, porque eu caminhei uma casa. Então vai ficar menos 3 mais 1, menos 2. Resposta final, 1,6 vezes 10 a menos 2. Beleza? Bom, seguindo então. 5.14. Se x é um ângulo tal que cosseno de x é igual a 1/4, então ele quer o valor desse determinante aqui. Então o primeiro passo que a gente tem é calcular o determinante. Para isso a gente tem que saber o método de cálculo. Não adianta nada aqui nesse problema, tá? Saber trigonometria e não saber calcular esse determinante. Ou vice-versa. Saber calcular o determinante e não saber a trigonometria. Vai dar problema. Tá? Em qualquer um dos lados. É importante que a gente vá revisando também os métodos e as formas de cálculo que vocês usam e vai aplicando aqui, tá? Então, o método de cálculo é o seguinte: multiplicar os termos da diagonal principal, que é o A vezes o D, e diminuir a multiplicação dos termos da diagonal secundária, que é o B vezes C. Ou seja, meu determinante 2 por 2, só o 2 por 2, porque duas linhas, duas colunas. É o quê? AD menos BC. AD, diagonal principal, menos BC, diagonal secundária. Aplicando a relação AD, A vezes D, diagonal principal. Seno de 2x vezes seno de x, menos B, 2 vezes cosseno ao quadrado, vezes C, menos cosseno. Aqui dá para multiplicar, vai dar seno ao quadrado, certo, João? Não, faça isso, não. Não dá para multiplicar. Por quê? Porque aqui é 2x e aqui é x, o ângulo é diferente. Não dá para fazer multiplicação. Mas aqui dá. Cosseno ao quadrado com cosseno vira cosseno ao cubo. Menos com menos mais 2. Então vai ficar mais 2 cosseno ao cubo de x. Mesma relação de arco duplo que a gente usou no exercício anterior. Que é o quê? Seno de 2a, o que é? 2 vezes seno vezes cosseno. Vamos substituir então. Aqui, ó. Substituir seno de 2x por isso. 2 vezes seno vezes o cosseno. Mais seno de x. 2 vezes seno vezes cosseno vezes seno de x. Mais 2 vezes cosseno ao cubo de x. Isso aqui dá seno vezes seno, seno ao quadrado. Então vai ficar 2 seno ao quadrado cosseno. Mais 2 cosseno ao cubo. O que tem em comum aqui? O cosseno, tem os dois têm cosseno, e o 2. Então eu coloquei o 2 cosseno de x em evidência. Bom, tirando o cosseno e tirando o 2, o que ficou do primeiro? Seno ao quadrado. Tirando o 2 e tira 1 desse cosseno ao cubo, vai ficar cosseno ao quadrado. Aqui. Trigonometria, quanto que vale isso aqui, ó? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado? Tá aqui, ó. Ali 1. Vamos substituir, então. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vira 1. 1 vezes qualquer coisa. Então temos
toda aquela conta para chegar, aquele determinante, em 2 cosseno de x. Cosseno de x é quanto? 1/4, que foi dado no exercício. 2 vezes 1/4, 2/4. Dá para simplificar? Dá, por 2. 2 divididos por 2, 1. 4 divididos por 2, 2. Aí, todo esse trabalhinho aí, é um trabalho longo, envolve conceitos até de outras frentes, né? Mas chegamos aí na conclusão que a resposta era meio. Bom, vamos lá, prosseguindo aí então. Terceiro exercício selecionado é o 5.16. A tabela abaixo, a figura abaixo representa um retângulo formado pela justaposição de 3 quadrados. Assim, as medidas dos segmentos, todos aí, são iguais. Nessas condições, ele quer saber a soma das medidas dos ângulos CEH e DEH é igual a... Ó, desenho, drawings. Qual que é a ideia aqui? A gente está trabalhando em trigonometria. Então, como a gente está trabalhando em trigonometria nesse problema junto com geometria, a ideia é formar triângulos retângulos. Por quê? Porque em triângulos retângulos a gente consegue calcular seno, cosseno e tangente. A gente consegue calcular todas as relações trigonométricas. Para formar um triângulo retângulo com o C, eu preciso passar pelo G, né? Concorda? Vou formar 90 graus aqui, ó. Não tem outra possibilidade. E para formar um triângulo retângulo com o D, eu vou ter que passar pelo H. Também não tem outra possibilidade. Então tá aqui os desenhos. CEG e DEH. Esse aqui é o EG é 2 e o CG é 1. DH é 1 e o EH é 3. Ou seja, o que eu sei dali? Cateto oposto e cateto adjacente. Lembrando que o cateto oposto está longe do ângulo e o cateto adjacente está grudado junto com o ângulo. Então vamos lá, vamos calcular a tangente daqueles dois triângulos ali. Coca, cateto oposto era 1, cateto adjacente 2. Tangente do triângulo vermelho é meio. E do amarelo, também mesma fórmula, coca, né? Cateto oposto por cateto adjacente. Cateto oposto é 1, cateto adjacente, que está juntinho ali, é 3. Cateto oposto longe, cateto adjacente juntinho. 3. Vamos usar, para facilitar, já que a gente tem todas as tangentes aqui, vamos usar a expressão da tangente. Da tangente de uma soma de arcos, que é o que eu quero. Que é o quê? Lembrando, qual que é a expressão? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Era essa expressão que a gente desenvolveu na aula passada. Vamos aplicar ela então. Vamos lá. Tangente de A é meio. Tangente de B é 1/3. Tangente de A é meio. Tangente de B é 1/3. MMC entre 2 e 3 é 6. 6 divididos por 2, 3 vezes 1, 3. 6 divididos por 3, 2 vezes 1, 2. Multiplicação. 1 vezes 1, em cima vezes o de cima, 1. 2 vezes 3, 6. Aqui. 3 meios mais 2 meios. 3 sextos mais 2 sextos, 5 sextos. MMC aqui, denominador, entre 1 e 6 é 6. 6 divididos por 1, 6 vezes 1, 6. 6 divididos por 6, 1 vezes 1, 1. 6 menos 1, 5. 5 sextos. A divisão entre dois números iguais é 1. Então o que eu tenho? Que minha tangente de A mais B é 1. Eu não quero a tangente, quero saber quanto é meu A mais B. Essa é a minha pergunta. Então minha pergunta é, o ângulo, ou arco, cuja tangente é igual a 1. É isso que está me falando essa fórmula aqui, arctan 1. É o meu ângulo, ou meu arco, cuja tangente é 1. Vamos para o slide 3 aqui, ver se a gente encontra. Tangente 1, achei. Olá, olá, qual é o ângulo? 45, ó. Aí. Então, quando a tangente é 1, meu ângulo é 45. Portanto, minha resposta final é 45 graus.
Eito! É assim que a gente opera quando a gente quer descobrir o ângulo em si, não o seno ou o cosseno dele. Tá? Bom, último exercício, prosseguindo aí então. Ele quer saber o produto de A mais B pelo A, seno de A menos B. Então vamos lá. Também, definição. A gente viu lá, seno de A mais ou menos B. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Olha lá. Para facilitar, porque vão ser trechos muito parecidos, vamos chamar a primeira parcela de x e a segunda de y. Tá? Ou seja, seno A cosseno B é x, e seno B cosseno A é y. Assim. Olha lá. Vai ficar x mais ou menos y. Primeira parcela x, segunda y. Logo que a gente tem o seno de A mais B é x mais y, e o seno de A menos B é x menos y. Fazendo a multiplicação entre eles, o que a gente tem? X mais y vezes x menos y. Ou seja, x ao quadrado menos y ao quadrado. É um produto notável isso. Qual é? É o produto da soma pela diferença. Ou seja, que é o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. João, se eu fizer a distributiva, vai dar certo? Vai. Aqui vai dar certo. Nessa parte. Tá? Dessa distributiva aqui. Tem que chegar na mesma coisa. Vamos substituir agora de volta o x e o y. O x voltou a ser seno A cosseno B e o y voltou a ser seno B cosseno A. Quando a gente tem dois termos ao quadrado, é cada um deles ao quadrado. Então vai ficar seno ao quadrado de A vezes cosseno ao quadrado de B. Menos seno ao quadrado de B vezes cosseno ao quadrado de A. Relação fundamental da trigonometria. Qual é? Porque é que envolve quadrados. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Aqui, o que eu vou escolher? Eu vou converter os meus senos em cossenos. Se eu posso escolher o contrário, ou seja, converter os meus cossenos em senos? Pode. Tanto faz. Se fosse um problema discursivo, não faria diferença nenhuma. No caso das alternativas, né, vai fazer diferença pelo menos um pouco usar o seno. Vai ficar um pouco mais curto. Tá? Mas não, você conseguiria chegar depois no mesmo resultado. Tá? Então vamos lá. Seno ao quadrado de A é o quê? Vamos passar para o outro lado. O seno ao quadrado está atrapalhando. Ele está somando e passa diminuindo. Ou seja, eu vou ter 1 menos cosseno ao quadrado de A. Então vamos lá. Convertendo os senos em termos de seus respectivos cossenos, o que nós vamos obter aqui? Esse monstrengo. Seno ao quadrado vira 1 menos cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado vira 1 menos cosseno ao quadrado. Distributiva. Esse vezes esse, cosseno ao quadrado. Esse vezes esse. Repete. Esse vezes esse, cosseno ao quadrado de A. Esse vezes esse. Repete. Olha o parênteses aqui, ó. Esse menos está em toda essa multiplicação. Então toda a resposta da multiplicação tem que estar entre parênteses. Para pegar o menos. Isso é importante. Se você esquece desse parênteses, dá erro. Prosseguindo então, fazendo a regra de sinal, vai ficar menos cosseno ao quadrado de A, como está aqui. E vai ficar mais cosseno ao quadrado de A vezes cosseno ao quadrado de B. Mas eu tenho uma parcela que já é negativa, então vai ficar menos com mais, vai morrer, vai sumir. O que vai sobrar é isso aqui. Cosseno ao quadrado de B menos cosseno ao quadrado de A. Essa era a solução do probleminha. Essa é a forma oficial. É a forma que a gente vai utilizar usando os conceitos que já foram passados das aulas anteriores, tá? Mas existe uma forma alternativa, que é com essa expressão aqui, ó. Mas precisa de um conceito que não tem na apostila, que é o quê? A transformação de um produto de senos ou de cossenos em somas, de senos ou cossenos, como tem as expressões demonstradas ali. No caso, a nossa aqui parece muito com a primeira, né? Porque é o produto de senos. Vamos usar a primeira então. Ó, aqui. A gente quer que, em tese, na verdade, na prática, a gente quer que o x mais y sobre 2 vire a mais b, que o x menos y sobre 2 vire a menos b. Na verdade, o que a gente quer? Que a gente quer que aquele 2 suma dali, né? Isso que a gente quer. Bom, para isso o que eu vou fazer? Vou chamar o x de 2a e meu y de 2b. Dobrar tudo.
Assim. Substituindo o x por 2a. 2a aqui, 2a aqui. Y por 2b. 2b aqui, 2b aqui. Corto 2. Seno de a mais b. Corta aqui. Seno de a menos b. Esse aqui é o que é? Menos meio. O x vira 2a. Então fica cosseno de 2a menos cosseno de 2b. Que virou y. Vamos lá. As nossas respostas não tem nada em termos de cosseno ou de seno de 2a, 2b, de qualquer que seja. Ela só está em termos de a e de b. Ou seja, tudo que tiver 2a ou 2b associado à conta, ela tem que ser convertida para a ou b. O que der para fazer. É isso que a gente vai usar. Expressões de arco duplo para o cosseno. Ou seja, cosseno de 2x quanto que é? 2 vezes cosseno ao quadrado menos 1. Seguindo então, substituindo aqui o cosseno de 2a por 2 cosseno ao quadrado de a menos 1. Substituindo o cosseno de b por 2 cosseno ao quadrado menos 1. Não esquece dos parênteses, fundamental. Aqui ó, menos com mais, menos, menos com menos, mais. Corto 1, morreu. Eu vou ter menos meio, 2 cosseno de a menos 2 cosseno de b. O 2 está em comum, vai para fora. Menos 2 sobre 2, cosseno ao quadrado de a, menos cosseno ao quadrado de b. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Cosseno ao quadrado de a, menos cosseno ao quadrado de b. Distributiva, esse vezes esse. Fica cosseno ao quadrado de b, menos cosseno ao quadrado de a. Por quê? Menos com menos dá mais. Menos com mais dá menos. Ok? Então, a gente fez duas formas diferentes e chegamos no mesmo resultado. Agora é com você escolher qual método utilizar. Quais desafios você vai pegar na semana. Quanto tempo você vai estudar, se dedicar. É importante que você esteja sempre atualizado e sempre atento a tudo que se passa. E como as mudanças que acontecem no mundo. Para você estar pronto para as suas oportunidades de futuro. Pessoal, é isso. É uma boa semana para vocês, bons estudos. Dê uma olhada tanto nesse apanhado de exercícios como nos que já foram realizados na aula 5. Até quarta, lembrando, posto a aula 6.1. Tá? Tem que fazer uns gráficos, ainda não concluí essa. E estou na guarda, estou à disposição aí no que for possível. Tá? Valeu, pessoal. Até mais.